Olá, que bom ter a sua companhia para mais essa reflexão aqui no Ministério Jesus Diário. Hoje a gente vai conversar sobre o nosso devocional do dia, sabe? Mergulhando numa passagem bem forte de Marcos, capítulo 11, versículo 25. Vamos explorar juntos essa conexão que é vital mesmo, que Jesus faz entre oração e perdão. O interessante na reflexão de hoje é como ela amarra, a história da figueira que secou, a purificação do templo e essa instrução direta sobre perdoar quando a gente ora. Basicamente, o ponto central é que Deus busca autenticidade, frutos de verdade, um coração limpo, relacionamentos restaurados, e não só aquela aparência religiosa, sabe? Ok, vamos desempacotar essa ideia juntos. Sim, e o fascinante, eu acho, na abordagem do nosso devocional, é como ele coloca o perdão não só como algo bom, opcional, mas como um requisito mesmo, fundamental para a nossa conexão com Deus. A reflexão argumenta de forma bem clara, né, que a nossa vida de oração, essa nossa conexão vertical, ela está diretamente amarrada à saúde dos nossos relacionamentos, as conexões horizontais. A passagem de Marcos vira a chave para entender isso, né? Exato, exato. E o primeiro ponto forte que a reflexão de hoje traz para a gente é: perdoar é condição para a gente ser perdoado por Deus. Parece simples falando assim, né? Mas a implicação é profunda. Reter o rancor, a mágoa, é como se a gente mesmo levantasse uma barreira, sabe? Que impede a graça de Deus de fluir livremente na nossa vida. Isso torna a oração, bom, menos eficaz. Como se o coração ficasse preso, acorrentado a essa falta de perdão. E puxa, às vezes é tão fácil a gente se prender nisso, né? É verdade. É um desafio muito real. E essa relação entre oração e perdão, ela é levada bem a sério na reflexão. Tem uma frase forte lá no devocional: sem perdão, a oração vira discurso. Com perdão, vira intercessão poderosa. Isso diz muito sobre a origem da oração, né? A eficácia não está só nas palavras que a gente fala, mas na condição do templo interior, como o devocional chama o nosso coração. Ele precisa estar limpo para essa comunicação com Deus ser, assim, genuína, potente. O que será que significa, na prática mesmo, manter esse templo limpo no dia a dia? Essa imagem do templo interior é muito forte, verdade. E acho que a reflexão ajuda a gente a entender isso quando traz a metáfora da figueira. Aquela que Jesus amaldiçoou, lembra? Lembro, sim, só folhas, né? Só folhas, nenhum fruto. O devocional usa essa imagem para falar de uma fé superficial, sabe? Verde por fora, seca por dentro. E o que eu achei particularmente impactante na reflexão de hoje foi como isso se aplica direto nas nossas orações. Podem ser palavras bonitas, teologicamente certinhas, mas se saem de um coração que está se recusando a perdoar, falta a essência, né? Falta o fruto real que Deus procura. É aparência sem transformação. E se a gente conecta isso com o quadro geral da fé, a gente percebe algo crucial que o devocional levanta. Aquela mesma fé que Jesus diz que pode mover montanhas, Sim, é a fé necessária para lidar com as mágoas, com os ressentimentos, esses inimigos interiores, como a reflexão chama. A reflexão coloca de um jeito muito interessante. Talvez o maior milagre que essa fé pode operar não seja nem mover um monte físico, mas sim nos capacitar a perdoar quem nos feriu fundo, sabe? nossa, as duas coisas. Mover a montanha externa e remover essa montanha interna da amargura exigem o mesmo tipo de confiança. Uma confiança radical em Deus. E vamos ser honestas, né? Perdoar esses inimigos internos às vezes parece mais difícil que mover uma montanha literal. Com certeza, com certeza. É um processo que exige uma força que, nossa, muitas vezes a gente sente que não tem por nós mesmos. E é exatamente por isso que a reflexão de hoje no Jesus Diário não fica só na teoria, né? Ela nos dá ferramentas práticas. Propõe umas perguntas bem diretas para a gente se analisar. Tem alguma mágoa escondida aí dentro? Talvez bloqueando sua conexão com Deus? Seu coração está realmente reconciliado quando você vai orar? Tem alguém que o Espírito Santo está te mostrando? Olha, precisa perdoar essa pessoa hoje. São convites para a gente olhar para dentro com coragem, né? E a aplicação prática que eles sugerem é bem concreta mesmo. Primeiro, examinar o coração antes de orar. Pedir ajuda para o Espírito Santo mesmo para revelar qualquer raiz de amargura.
Depois, buscar ativamente a reconciliação. Eu gosto muito da imagem que usaram: descer ao vale da reconciliação antes de subir ao altar da oração. Boa essa imagem. É ótima, né? Quer dizer, resolver as pendências horizontais antes de buscar a conexão vertical. E um ponto-chave: perdoar não porque o outro merece, mas como um ato de obediência a Deus e de liberação para nós mesmos. Lembra o que Paulo fala lá em Efésios 4:32, né? Perdoar como a gente foi perdoado em Cristo. O objetivo é claro: sermos um templo purificado, um lugar onde Deus habita, e não um mercado espiritual cheio de interesse, de mágoa não resolvida. É voltar àquela ideia do templo limpo que a gente falou. Então, o que tudo isso significa para a gente hoje, né? Que a oração que realmente alcança o coração de Deus, segundo a reflexão do nosso ministério, é aquela que brota de um coração que se esforçou para perdoar. Não é sobre ser perfeito, mas sobre ter a disposição de obedecer, de liberar. Isso reflete uma fé autêntica, que transforma por dentro, e não só uma religiosidade de fachada. Fica muito claro que a nossa comunicação com o divino passa, não tem jeito, pela forma como a gente lida com as nossas feridas e com as feridas que a gente causa nos outros também. Exatamente. E isso levanta uma questão bem importante sobre que tipo de espaço interior a gente está cultivando para a nossa espiritualidade, né? A reflexão final do devocional de hoje, de um jeito bem poético, sugere que o espaço que Deus quer muito habitar dentro de nós, o nosso coração, o nosso templo interior, não pode coexistir de verdade com um ressentimento escondido, com aquela sujeira emocional, espiritual que não foi tratada. Fica a pergunta, talvez, para cada um de nós refletir: o que precisa ser limpo, purificado, ou talvez até expulso do nosso templo interior hoje, para que essa conexão com Deus seja mais profunda, mais verdadeira? Uma reflexão essencial para a gente começar o dia, hein? Agradecemos demais a nossa incrível comunidade do Jesus Diário no WhatsApp, pela companhia de sempre, pelas trocas que são tão ricas. E se você ainda não faz parte ou quer conhecer mais, a gente convida todo mundo a visitar e apoiar o Ministério Jesus Diário. Vocês encontram tudo lá em jesusdiario.com.br. Até amanhã, se Deus permitir.